Oi, tudo bem aí? Feriado e cá estamos, de alguns minutinhos antes, para o nosso encontro tradicional de quinta-feira. Hoje temos convidados especiais aqui. A gente vai falar sobre a área de assistência virtual para síndicos. Inclusive, na próxima semana, dia 12, a gente já começa com uma turma, a gente decola com a turma 1 do AVE para síndicos, que é assistente virtual de excelência para essa área de síndicos profissionais. E a gente está bem empolgado, o André que está à frente disso. O André já entrou aqui. O André que está à frente disso, a gente construiu um projeto muito massa. Muito massa, que é muito legal ver o projeto decolando depois da gente quase como nascer um filho. Oi, Opa! Cris! Oi! Peraí, Oi! deixa eu virar, Tô virar a vendo teu câmera aqui, ring muita light. tecnologia. Agora sim. É, Agora tá de enquadrar o outro topete lugar. novamente. É, é um lugar novo aí, aproveitando o feriado, né? Aí foram algumas tentativas para ver qual era o melhor ângulo aqui. Tanto lugar bonito, e aí eu acabei entrando aqui. Não, boa, É, boa. pô, bacana aí, aproveitando o feriado, sempre de olho aí no curso aí, esse curso sensacional, escutei a Dani comentando aí, a gente está começando próxima semana, não só eu estou à frente, mas também a Dani também está à frente, né, pô, ela é referência nessa área aí nessa área de curso para assistente virtual, então juntando o útil ao agradável, a necessidade que o mercado tem, com, né, quem já entende do assunto e tal, então é o casamento perfeito. Hoje tá imperdível mesmo, assim, a gente deixou para ser a última live justamente porque para mostrar na prática como que é essa convivência, como que é a rotina, né, a gente tirar as dúvidas, você que tem dúvida, né, pode perguntar aí, ó, tá entrando aí a nossa querida Sofia. Oi, Convidada especialíssima. A gente deixou por último, como o André estava falando, não por acaso, né? Então, convidada especialíssima mesmo, tá? Mesmo, mesmo, mesmo. Obrigada, Sofia, por topar o convite. Né? A gente já ouviu muito de ti durante as lives. Quem acompanhou a gente aqui viu o quanto os próprios convidados, né? A Dai trouxe bastante da prestação de serviço da Sofia. Então, assim, a Sofia já está sendo citada ao longo das lives por conta do trabalho que executa. E agora nada mais justo que a gente encerre esse ciclo de lives com ela, né? Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Que linda que tu tá. obrigada. Obrigada. Sofia, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? E para quem está junto aqui com a gente, fiquem bem à vontade também para tirar dúvidas, para entender um pouco mais, porque o grande X da questão da gente trazer esses conteúdos aqui é bem para aproximar algo que pode ser que a gente nem conheça, nem ouviu falar direito, não sabia que existia, ou até já ouviu falar, mas não sabia exatamente o que que era. Então, o objetivo é a gente trazer informação cada vez para mais pessoas e de uma forma cada vez mais próxima, né? Para que a gente entenda, a prática é assim que funciona, então eu posso tanto me interessar pelo mercado de condomínios, né? Empreendedorismo tem muito disso, enxergar oportunidades, assim como também a gente pode ter públicos aqui, pessoas aqui que se interessem pela assistência virtual ou conheça alguém que possa se interessar pela assistência virtual e encontrar aí um grande caminho, que acredito que foi o caso da Sofia, mas eu deixar que ela compartilhe um pouco mais aqui com a gente, né? Sofia, antes eu até ia começar falando da assistência virtual, mas deixa eu te perguntar, até por curiosidade, o que é que tu fazia antes da assistência virtual? Antes, com 16 anos, mais ou menos, finalizei o Jovem Aprendiz. Aí eu foquei para terminar o ensino médio, comecei ali na faculdade e acabei trancando. Profissionalmente, eu estava trabalhando em loja, atendente de loja. E Legal. aí a Helena me trouxe já uns. Eu acabei saindo, né, priorizando a saúde mental. E a Helena foi me trazendo um pouquinho para esse mundo assim de dar uma assistência para ela ali nos bastidores, e aí ela me lançou
o curso e para uma empresa de atendimento. Quantos anos você tem, Sofia? 21. Já com Nossa bastante baby. bagagem, né? 21 anos e Exatamente. com bastante bagagem, bem interessante. Exatamente. E a Sofia falou da Helena, então só para a gente contextualizar, a Helena é nossa parceiraça na área de vendas, aqui ela é uma especialista na área de vendas, e ela é irmã da Sofia, e por isso que gerou essa conexão, né? Então a Helena já conhecia um pouco mais do mercado da assistência virtual também, já entendeu que poderia ser uma oportunidade para a irmã, né? Então isso também pode acontecer com a gente por aqui, né? E o que te despertou a atenção ali na assistência virtual quando tu começou a trabalhar? O que tu sentiu ali que era diferente nesse mercado? O que aconteceu? O primeiro ponto foi a parte de trabalhar em casa. Gente, isso foi o que mais atraiu, assim, sabe, minha atenção. E também o fato de poder ter mais de um cliente, ou seja, mais de uma fonte de renda. No momento eu não estou com muitos, porque eu não estou dando um upgrade ali na minha ferramenta, que é o notebook. Mas já estou me planejando para aumentar a rede. Ah, legal. A ferramenta de trabalho, tu sente que precisa dar uma melhorada para tu conseguir dar conta de receber mais clientes, é isso, né? Não, bacana. E até aproveitando essa questão da pluralidade de clientes que a Sofia cita, eu vejo também como um benefício para mim, porque ela traz outras ferramentas que ela já utilizou, tal, ou até para aprimorar a que a gente já utiliza. Então, fica aí a dica, né, para as assistentes que isso é bem interessante, assim, esse olhar aí. E eu até fiquei curiosa, Sofia, porque tu falou ali de saúde mental, né? Tipo, por questão de saúde mental, tu saiu do emprego que tu tinha antes. Em que sentido isso que tu sentia que estava afetando a tua saúde mental? Nas metas, que eles colocavam metas, e aí, não sei se vocês lembram daquele discurso lá de, quando atingimos a meta, dobramos as metas. Então, era basicamente isso. E às vezes o horário, nossa, o horário é realmente por isso que eu falei que a parte da assistência que mais me pegou foi poder trabalhar de casa e fazer o teu horário. Porque lá, às vezes chegava, vamos supor, 8 da manhã e ia ficar até 8 da noite, às vezes. Tem vezes de trabalhar 10 horas e não ter como fazer o teu horário, aí... E a questão do deslocamento também Exato. era um ponto crítico também para ti? Ou, sei lá, era próximo da tua casa, alguma coisa assim? Nesse caso é porque eu acabava dependendo do Charles, meu namorado, para me levar. Aí meia horinha para ir, meia horinha para voltar. Meia horinha, a gente sabe o quanto isso consome no sentido Exato. de produtividade. Se tu fica 10 horas já trabalhando, adiciona mais uma horinha só da locomoção. E antes tu tinha essa condução de alguém que te colocava ali, né? Tem que trabalhar hoje vai ter, essa semana vai ter que trabalhar mais e tal, colocava horário. E aí hoje tu vive uma realidade assim completamente diferente, né? Onde tu ajusta a tua rotina, teus horários, tem mais autonomia. Eu até bato bastante nessa tecla que a gente não fala tanto em liberdade, mas a gente fala de autonomia, né? De poder escolher quando que eu vou investir, vou me concentrar aqui. Hoje tá mais propício de tarde, enfim, consigo organizar minha rotina. Ou como o André tá fazendo, né? No feriado tá em outro lugar, mas ainda assim, né? O foco continua, enfim. A liberdade é no espaço. Exatamente. Tá em qualquer lugar com a internet. Exatamente. E como que é pra ti essa rotina? Conta um pouquinho pra gente como que tu faz. Tu segue todo dia a mesma rotina ou não? Como é que tu vive essa profissão? A gente foi tudo mais definidinho ali um pouquinho com o André, né? O horário que eu inicio. Então eu acabo iniciando realmente sentando na frente do PC pela primeira vez no dia, entre 8h30 e 9 horas. Nisso eu tomo lá meu cafezinho tranquilo, dou comida para meus filhinhos de 4 patas. E aí eu começo ali nesse horário, entre 8h30 e 9 horas, fico praticamente uma meia hora verificando ali os e-mails, colocando os boletos nas pastinhas, atualizando o Trello. Eu saio da frente do PC, acho que umas 10 horas. Eu retorno depois entre 11 e meio-dia para dar mais uma conferidinha, se não chegou algum e-mail importante.
Basicamente, eu verifico, realmente sento na frente do PC umas 5 vezes no dia, totalizando meia hora cada sentada, basicamente, que seria 2 horas e meia ao dia, realmente olhando para o PC. E nesse meio tempo de olhar para o PC, nessa meia hora, inclui estar no WhatsApp com fornecedores, ligar para Casan, Celeste, essas coisas assim. Então, aí na parte da tarde eu tomo meu almoço ali tranquilinha, umas 2 horas eu retorno. Aí eu verifico as 2 horas, às 16 e às 18, só para garantir que nada passe ali despercebido. E é Não, basicamente isso. é interessante a Sofia passando a rotina dela, porque foi uma construção também para a gente. Porque cada um, né, todos os três que estamos aqui, e acredito que a maioria que está nos assistindo, também trabalha de casa, ou trabalha uma parte do trabalho, digamos assim, de casa. Então cada um tem sua rotina, né, e tem essa flexibilidade de tomar teu café, tal, e etc. E justamente por isso, por ter essa liberdade e não ser horário comercial, digamos assim, de trabalho, cada um tem o seu horário, que acorda e começa a trabalhar, que almoça, de acordo com o seu horário biológico. Então, isso aí também é bem interessante, quando a gente contrata um assistente, deixar ali bem alinhado todos esses pontos, assim, questão de horário, se trabalha, sei lá, estou chutando, feriado, tal, assim por diante, e questão também, eu tenho um horário assim muito diferente, né? Eu acordo muito cedo. Então, das 6 horas da manhã, assim, eu já fiz 1 milhão de coisas, né? E, por exemplo, depois eu demorei para perceber, porque eu mandava mensagem para a Sofia, óbvio que não esperava que ela me respondesse às 6 da manhã, mas pelo menos às 8 eu esperava. Então, foi uma coisa que eu falei, Sofia, der 8, 8 e meia no máximo, pelo menos me dá uma luzinha, não precisa tu resolver todas as demandas ali, mas pelo menos dá o ok, né? E daí que eu fico mais tranquilo, porque a gente está distante, eu não estou vendo se tu está trabalhando, se tu está me dando atenção ou não. Então, óbvio que eu sabia que ela estava me dando atenção, mas esse detalhe já me deixa mais seguro no meu dia, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo, que eu vejo que assim foi uma construção também, foi a questão que, claro, ela tem, digamos, a gente acordou que ela tem a rotina, digamos, mensal, dia primeiro fazer aquilo, isso, aquilo, e tem também as micro-rotinas, digamos, diárias, e tem as demandas extras ali que vão aparecendo e eu vou encaminhando para a Sofia. Então foi uma coisa assim que eu mandava, vamos supor, algumas demandas para ela fazer, e daí ela comentou comigo, André, quando me mandar essas rotinas, digamos, essas atribuições diárias, me manda o que é prioridade, me manda até quando que eu tenho que responder. Aí eu falei, ou até quando que eu tenho que resolver. Eu falei, putz, verdade, porque na minha cabeça era óbvio que isso, aquilo, mas ela não está do meu lado, ela não está passando exatamente. Então, alguns ajustes que me deixam mais tranquilos e eu tenho certeza que melhora também bastante a rotina da Sofia. Aí o ponto que eu quero chegar é justamente esse, assim, que não é só tu contratar um assistente. Esses detalhes fazem uma grande diferença. Uhum. E muitas vezes a gente não, o empreendedor que vai delegar não está totalmente preparado, né, para fazer isso, né? Um movimento que vai acontecendo naturalmente de construção, eu digo a 4 braços mesmo, né? A ideia é multiplicar braços e eu até anotei aqui enquanto estava falando o personalizado, né? Porque eu acredito que esse é o grande diferencial. É uma questão de sentar e alinhar, né? O combinado não sai caro, né? Então os dois sentam, conversam e isso vale para qualquer outro profissional, né? O André tem esse perfil. Outro profissional vai ter outras características, outras prioridades, né? E aí vai trazendo isso e adaptando e adequando, e a assistente consegue ir ajustando a rotina dela de acordo com a necessidade de quem está contratando. Isso é muito valioso, né? Até E mesmo em outro termos de produtividade, porque a gente também sabe que contratar por muitas horas não significa que vai ter a melhor entrega, né? Que vai ter um resultado interessante. e do meu, aí uma outra colocação, do mesmo jeito que eu falei que, por exemplo, eu começo a trabalhar super cedo, a Sofia mesmo já me falou que ela rende mais, a questão da produtividade que tu citou, Dani, ela rende mais à noite. E, por exemplo, das 6 horas da tarde, eu paro, digamos assim, de responder. Eu respondo, obviamente, o que é urgente, o que realmente precisa para aquele dia, mas eu, 6 horas da tarde, eu paro de responder o WhatsApp. Então, às vezes, das 10 horas da noite, a Sofia está me mandando um monte de mensagem, mas ela sabe que eu só vou responder no outro dia, portanto,
o que for urgente, tal, ela vai me ligar, né? Ela vai dar um jeito. Então, essa sinergia, esses combinados é fundamental para um trabalho tranquilo dos dois lados. Assim como o André, quando ele tá, por exemplo, no final de semana e surge alguma coisa, ele manda mensagem, mas não é necessariamente para eu responder e já resolver no final de semana. Bem Assim legal. como ele falou que ele acorda bem cedo, né? Às vezes tem lá mensagem 5, 6 horas da manhã. Fica, meu Deus, como assim? Ai, ai. E deixa eu te perguntar, até nessas rotinas de condomínio, tu atende, tu falou que tu não tem muitos clientes, mas tu atende mais de um cliente, é isso? No momento tava saindo, né, de um. Agora, por enquanto, eu tô com um e mais ou menos um, digamos assim. Tá. Não tá bem E fixo. o que tu já teve é dessa mesma área que o André ou não? Não, Não? o André foi totalmente novo, inusitado e Tá. E o que é que tu sente que tem mais diferença? Assim, tu sente que tem muita diferença ou é mais ou menos a mesma rotina e a mesma dinâmica com outras áreas também? Qual que é a tua percepção? eu achei muito diferente. E eu me identifiquei mais com essa parte. Eu sou INFP no teste do MBTI. Ou seja, é totalmente improviso, última hora. Então, por isso eu não estava tão confiante dessa área mais organização, eu fazer meu horário, sabe? E no fim acabou, depois de alguns tempinhos, né, ajustando a rotina, deu tudo certo. Mas o diferencial maior, eu acho, é o fato dessa rotina bem mais flexível, como eu comentei, de realmente eu vou verificar 5 vezes ali no dia para garantir que nada passe corrido, mas isso totaliza 2 horas e meia. Em dias atípicos vai ser de 3 horas e meia. Dias atípicos, no caso, Uhum. quando tem rateio, taxa de condomínio, então a gente analisa mais. Aí demora um É pouquinho mais de linguagem tempo. própria aí, né? A linguagem própria aí que quem trabalha em condomínio tem que saber. Então a gente tem um módulo, até aproveitando aí esse buraco, essa oportunidade aí, a gente, todos esses conceitos aí, desculpa, Sofia, não sei se quer terminar o raciocínio, já me empolguei aqui, já estou visualizando o curso, Pode continuar. termina a tua fala, por favor, Sofia. Não, você estava comentando dessa parte de que quando eu entrei para o mundo da assistência virtual, eu ainda estava muito com a mente no CLT. Então, tipo, eu achava que aquilo era segurança. Então, demorou um tempo e bastante esforço para sair dessa mente. Tanto que o meu último cliente eu acabei saindo por conta disso, porque era de atendimento de WhatsApp, e era necessário que esteja disponível naquele horário, entendeu? Então, assim, às vezes eu tinha, por exemplo, que ir lá para o meu dentista, eu ficava 1 hora sem mexer no celular, porque eu vou de moto e ia lá no centro. Então, isso dava um. Eu mesma me sentia desconfortável por não estar entregando o que eu deveria estar entregando. Uhum. Continue, É, André. agora sim, estou empolgado igual. Essa questão da linguagem própria que a Sofia falou, questão de rateio, que é Rateio. mais final do mês, mais um final do mês, tal. Isso aí foi uma coisa assim que eu já estava no mundo de condomínios, eu já sabia. Então eu já me preparava para uma época do mês, digamos assim, ser mais corrido, né? De repente não marcava coisa que não era urgente, né? Acabava reservando, digamos assim, esse calendário que eu sabia que iam surgir esses tipos de demanda. A Sofia começou a trabalhar comigo no final do ano passado, meados de setembro. Então, eu já dominava, já estava há anos no mercado. Então, isso aí eu sabia de cabeça o que ia acontecer e tal, fazia minha agenda ali, muita coisa, obviamente, escrito, mas muita coisa também de cabeça. Então, quando apareceu uma nova pessoa, eu tive, para trabalhar comigo, para trabalhar na minha empresa, eu tive que transcrever isso, digamos assim, para ela ter ciência, né? Não tem como fazer um transplante das minhas ideias para ela. Então, isso aí foi necessário, né? Eu me organizar nesse sentido de uma segunda pessoa também ter acesso às mesmas informações que eu. Então, foi aí que eu comecei a desmiuçar, comecei a fazer uma rotina para outra pessoa, tal. Foi aí que que eu comecei a utilizar algumas ferramentas, né? Que a minha assistente, que a Sofia pode visualizar, né, pode fazer uma parte, depois eu complemento, porque tem coisa que só eu consigo fazer. Tem um trabalho inteiro, digamos assim,
uma empreitada inteira que só eu tenho condições, por eu ser síndico, né, de fazer. Tem outras que a Sofia consegue fazer tudo, mas eu preciso saber em que ponto que ela está, né, qual que é a resposta da Casan, como a Sofia comentou. Então tem que ter acesso para não ficar toda hora, ter acesso a essa documentação, para não ficar toda hora perguntando para a Sofia ou perguntando coisas necessárias. Então a gente desenvolveu, né, eu desenvolvi aí nessa caminhada um método, né, de organização, de tudo, que a gente vai apresentar nesse curso, que começa a próxima semana, e também, do mesmo jeito que a Sofia está falando hoje com propriedade, analisar demonstrativo de rateio e tal, ela aprendeu isso, né, e fui eu que expliquei. Então, do mesmo jeito, esses conceitos básicos, tal, que foram explicados para a Sofia no decorrer desse tempo que a gente está junto, a gente vai apresentar também no curso. Regimento interno, o que é convenção, para que serve o seguro condominial, quando acionar, o morador teve a bicicleta furtada, pô, isso aí é questão de acionar, tudo isso eu tive que passar para a Sofia. Então, tudo isso aí a gente já vai entregar de bandeja, né, com método, trazendo também o know-how da Dani também, que ela está, assim, juntamente comigo, também ela está conduzindo isso aí, porque ela tem muito conhecimento nessa área. E o interessante também é porque a gente está tendo muita procura de quem já trabalha com condomínio, de administradoras, de contabilidades, para as meninas que trabalham lá, para as pessoas que trabalham lá, muitas vezes trabalham há anos, mas não tem noção o que é dentro do mundo condominial, não faz parte do dia a dia dela, mas com certeza ela sabendo, ela vai entender melhor como funciona para o trabalho dela, vai ser, com certeza, vai ter uma produtividade melhor. Então, foi uma coisa que surpreendeu, que eu não fazia ideia. Ontem mesmo, 2 pessoas com esse perfil, elas trabalham já com síndicos e nessa pegada de se orientar, nessa ideia de se organizar melhor, né, produzir melhor, ter uma rotina melhor, se inscreveram no curso. Uhum. E é bem incrível, e para mim, assim, né, a Sofia, só pra gente contextualizar, ela é aluna da VOA, né? Ela é do esquadrão da VOA, ela é assistente virtual e existiu essa conexão com o André e super deu certo, né? O perfil que o André estava buscando e tudo mais. E para mim, né, que conheço a Sofia antes do André, ver a Sofia falando os termos, né? Que quando eu entrei, quero inclusive fazer essa pergunta para a Sofia agora. Quando eu comecei a conversar com o André pra gente falar sobre o projeto, eu falava assim, ai, calma, pera. O que é isso? O que é isso? E o que é isso que eu fiquei perdida no meio do caminho, né? Porque tem muito termo que é específico dessa área, né? Como que foi pra ti, Sofia, quando tu entrou, assim, quando os primeiros dias ali, quando tu começou a entender essa dinâmica, como que foi? Cara, foi aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade de o que é isso, o que é isso, o que é aquilo. A gente fez algumas reuniões presenciais para eu ver ele fazendo e para ele me supervisionar fazendo, mexendo lá nos e-mails. A gente fez bastante reunião online, a gente foi se atualizando. Tá, mas o que é isso? No caso, eu peguei, começamos a trabalhar, acho que era de metade para o final de setembro. E aí foi bem na época do demonstrativo. Naquela época ele ainda não tinha me mostrado exatamente o que era para eu fazer, né? Porque eu estava recém começando. Mas ele já foi instruindo, aí no próximo mês já fui olhando, já fui analisando. Foi realmente na prática pegando assim. E Pegando os termos assim no ar. assustou quando chegou? Assustou. Foi tipo aprender inglês. Então, Né, uma nova língua. A gente tem a gente tem o dicionário condominial no curso, porque precisa mesmo, né, de uma cartilha para a gente conseguir se entender e se comunicar dentro dessa rotina. Que mais? Eu até lembrei de uma história que o André compartilhou do perfil da Sofia. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, porque isso traz muito da realidade, que é o que eu quero muito trazer aqui, né? Porque a Sofia tem esse perfil super interessada, isso já é dela, assim, ela já é super participativa nos encontros, nas aulas, enfim, pergunta, quer saber, curiosa,
né? Então tem essa sede de conhecimento, eu acho que isso é uma base muito fundamental, assim, para quem quer crescer e se desenvolver nessa área de assistência virtual, especialmente, né? Empreendedorismo, enfim, mas especialmente na assistência virtual, eu vejo como um grande diferencial. E aí eu lembro que o André comentou que tu queria, inclusive, ver como que funcionavam as manutenções, né? Como é que faz alguma coisa da caixa d'água? Me ajuda aí, André, para lembrar dessa história. Sim, né? A gente subiu no telhado, porque caixa d'água é em Lindo. cima, né? A gente teve, então, para isso, a gente tem que ter acesso ao telhado. Subimos lá com a Sofia, até falei, ó, Sofia, quando tu vier, vem com a roupa mais confortável e tal, porque a gente vai subir a escada, aquelas escadas que sobe assim e tal. E daí ela viu, mas é bom que ela vê na prática, assim, que não é tão simples. Inclusive, tu falando isso aí, daí eu acho que quando algum morador questionar, o valor de condomínio tá muito alto, não sei o quê, vamos aqui, vamos ver essa Vou te mostrar. manutenção aqui. Tu acha que é qualquer pessoa que sobe aqui? Uhum. Sobe comigo que eu quero ver se tu tem a É, mesma percepção depois. E é bom que é, caso surja dê alguma zebra nessas partes, tu tá mais ciente do que é exatamente. e uma coisa que foi isso, eu sempre quis mostrar para ela assim, não só que ela repetisse, mas que ela entendesse o que ela estava falando, o que ela estava fazendo. Isso aí eu acho fundamental, porque daí é mais fácil ela verificar caso de algum erro ou inclusive se der para melhorar alguma coisa. E um ponto interessante é que, por exemplo, a gente está trabalhando junto desde setembro, então vamos colocar em 9 meses. E a gente se viu presencialmente, eu diria, no máximo 5 meses, né, Sofia? Então, Sim. para ver como que dá certo esse negócio de trabalhar à distância, né? E eu acho que esses encontros foram muito mais assim complementares. Eu não diria fundamentais, mas complementares. Então, a gente estando bem alinhado, a gente conversando, a Sofia até usou um termo aí, falou o perfil dela, segundo o MBTI e tal. Isso aí é interessante também. O pessoal que vai contratar, a primeira live dessa rodada do lançamento do curso foi com o Juliano Tobias. Ele explicou bastante coisa sobre a delegação. Então não é só tu contratar e, nossa, a pessoa vai saber tudo tal. Até porque a minha rotina de síndico, eu tenho certeza que é totalmente diferente dos meus colegas, né? As obrigações são as mesmas, mas as obrigações são as mesmas, mas como tu faz é diferente. Então, esse perfil até de convivência, digamos assim, o perfil para a pessoa para trabalhar comigo tem que levar em conta, obviamente, o trabalho em si, mas também assim um perfil comportamental, que é assim do meu ponto de vista, nós aqui que gostamos muito de autoconhecimento, tal, achamos fundamentais na nossa vida. Então, eu antes disso quis saber o perfil da Sofia, né? Depois até quando ela entrou, eu pedi para ela fazer esse teste que ela comentou. Daí ela nem fez, ela já me passou já qual era o perfil dela, porque ela já tinha feito. Eu falei, pô, que interessante. Então, é fundamental, eu diria, saber o perfil da outra pessoa, enfim, para realmente essa convivência tá muito mais alinhada, porque não é trabalho, tem muito da pessoa ali, da pessoa física, do comportamento. Então, fica a dica aí, síndicos, né, o pessoal aí para saber delegar tem que saber aí esses detalhes. Assim como também a pessoa que é mais auditiva, que é mais visual. Por exemplo, eu adoro uma coisa visual. Vai falar algo para mim, por exemplo, nas nossas reuniões, no começo, ele vivia compartilhando a tela, sabe? Eu mostrando na prática ali o que fazia. Nossa, adorava. E essa parte de base de autoconhecimento é tão lindo ver a Sofia falando, porque a gente aborda bastante isso na formação, no curso, e isso faz muito parte e nos conecta com a profissão, né? E dentro do virtual, e na verdade, acredito que dentro do empreendedorismo, porque empreendedorismo, além da assistência virtual, é a minha grande paixão, justamente porque não é sobre a gente se encaixar numa caixa, mas é justamente a gente criar o cenário de acordo com quem a gente é e com as nossas facilidades, né? E hoje a gente tem oportunidade, um leque infinito de possibilidades,
Porque dentro inclusive no curso de AVE para síndicos, a gente tem essa experiência de enxergar como que é o processo de manutenção e tudo mais em vídeos que o André trouxe compartilhando nas aulas. Né? Então, o que a Sofia teve a oportunidade de subir no telhado para entender o desafio e a dificuldade, como que é a rotina mesmo, né? Que muitas vezes não é nada daquilo que a gente imagina que seria, ou a gente nem chega a imaginar, né? Nem imagina que ia ter que existe isso, nossa, tem alguém que faz isso e nem vi acontecer. E que bom que esses profissionais existem. E a gente consegue adaptar e trazer isso para o virtual tranquilamente, né? Tranquilamente. Quer perguntar alguma coisa, André? Não, é interessante, por exemplo, essas questões de manutenções, até trazendo para a minha realidade de síndico. Toda vez que é feita alguma manutenção, eu peço para os prestadores tirarem foto, ou eu tiro e tal, justamente para mostrar para os moradores e tal, porque não é um negócio simples, né? Condomínio, agora entrando no mundo do condomínio, é, é uma edificação, tem telhado, tem bomba, tem boia, tem água, tem infiltração, é um negócio muito complexo, falando de manutenção, sem falar a parte fiscal, parte financeira e tal. Então, chega na tua casa, eu fico pensando sobre o ponto de vista de um morador. Tu sai de casa de manhã, trabalha, volta, abre teu portão, fecha, pega teu elevador, usa tua tag e tal. Tu acha que é do nada ali, que funciona, deu problema, ele se resolve. Então tem toda uma complexidade aí por trás. Então eu faço assim, eu demorei para perceber isso, assim, no sentido, demorei assim, porque para mim era normal, né? Eu tenho formação em engenharia, então eu sei o trabalho que dá, a manutenção, o custo, na verdade, o investimento ali, desprendido de tempo do profissional, financeiro mesmo. Então, para mim era tudo muito lógico. Muitas coisas, claro, eu não sabia do tamanho da complexidade, mas sabia que simples não era. Então, quando eu me dei conta disso, então eu peço para fotografar, tal, para a gente registrar o máximo possível, justamente para os moradores terem noção, né? Isso aí a Sofia fica sabendo ali pelos avisos que ela manda e tal. E eu estava pensando aqui, pessoal, eu estou num cenário diferente, não é só papel de parede aqui atrás, né? Realmente, eu não estou no meu escritório, aproveitando o feriado aí e tal. E eu estava pensando no caminho vindo para cá, que a gente vai assumindo condomínios, vai sendo responsáveis por algumas vidas, digamos assim, né? Se tu trabalha num condomínio que tem 50 apartamentos, tu é responsável por pelo menos 50 vidas ali, né? Se o alvará de corpo de bombeiros não está em dia, se a mangueira de incêndio ali está fora da validade e acontece alguma coisa, de quem que é a responsabilidade? Então, é uma responsabilidade, é um dever muito grande, assim. Então, eu estava pensando que quando eu comecei nessa vida de síndico, que eu falei, meu Deus, sair um final de semana, um feriado, tal, vai ser meio complicado, porque se acontece alguma coisa no condomínio, tal, tal, tal. Então, sempre estamos à mercê desse tipo de problema. Só que quando a gente tem uma rotina, trabalha muito em manutenções preventivas, tudo, a gente fica mais tranquilo de um final de semana, um feriado, aproveitar, assim, e era uma coisa que eu achava, pouco tempo atrás, 2, 3 anos, que eu ia ter pelo resto da minha vida, assim, que ia ficar preso a um lugar, porque caso acontecesse alguma coisa. Então, essa organização no dia a dia tal, traz muito essa segurança, essa tranquilidade. Pô, isso aí eu falo, sabe, com alívio, assim, tirando uma tonelada das costas. Nesse ponto Outra que vida. nesse ponto que a assistente é uma mão na roda para o síndico. Porque, por exemplo, o condômino, a pessoa que mora lá no condomínio, realmente, ele só vê o trabalho do síndico se ele olha, o síndico está lá no condomínio. Então, a assistente virtual cuidando toda dessa parte de organização ali dos fundos, por trás de tudo, né? Permite que ele tenha mais aparições no condomínio. Não, e teve uma vez, eu acho que eu nunca contei isso, assim, eu acho que todo o contexto para ti, Sofia, mas eu tava pensando aqui, em abril eu fiz o Ironman, né? Então, para quem não sabe, é uma prova que tu nada, pedala, corre, tem os preparativos, e assim, tu tem que ter bastante foco, digamos assim. Foi no domingo,
Mas desde a sexta eu já estava assim, extremamente focado, porque tu tem que levar teus equipamentos na sexta-feira, tu tem que pegar teu kit, tem que deixar a bicicleta, tem que deixar kit de reparo caso fure o pneu, assim, tem que gostar muito. Então, na quinta tarde, o evento era num domingo. Na quinta tarde, eu já, digamos assim, já não tinha compromissos do trabalho, assim, já me planejei para só realmente assim o que viesse de última hora. E, claro, sempre vinham ali e tal, alguns casos para resolver, questão de orçamento, aprovar não sei o quê, blá, blá, blá. E, e assim, claro que dá aquele friozinho na barriga, pô, será que vai dar certo? Isso. E assim, putz, foi assim, aconteceu que foi uma beleza, assim, quinta tarde eu já fiquei focado, já fui pro local, já comecei a fazer check-in, já isso. Na sexta-feira eu fiquei com a minha equipe, sábado então nem se fala, né? Tava ali full, meu Deus do céu, assim, ansiedade ali. Domingo a prova, né? Foi 6 horas e meia só de prova. Então, e na segunda eu já tinha já uma assembleia que eu estava concorrendo para síndico. Então, para vocês terem ideia que tem que ter todo um preparamento aí, questão de proposta, apresentação, tal. Eu deixei tão encaminhado assim, seja a minha rotina com os meus compromissos com o condomínio, deixei tão alinhado com a Sofia. E assim, chegou na segunda-feira, eu quebrado, né, depois de uma prova dessa. E daí, quando eu vi assim, eu peguei a apresentação, deleguei ali, passei tudo para a Sofia o que tinha que conter. E assim, ou seja, estava 3, 4 dias tipo off, assim, focado num negócio totalmente diferente. Chegou na segunda, assim, que eu sentei, assim, tá tudo encaminhado, a apresentação feita, eu olhei e falei, pô, tá muito bem feito, eu nunca seria capaz de fazer uma apresentação dessa. E, pô, fui pra Assembleia, tinha outros concorrentes, e assumi o condomínio. Tipo, assim, pô, eu fiquei muito feliz, conto com muita satisfação isso aí. Assim, realmente no dia a dia faz diferença, sim, mas nesse dia específico, assim, uma rotina totalmente diferente e ainda, digamos assim, ser premiado no fim, assim, com mais um condomínio, assim, é uma conquista, assim, que me arrepia, me deixa emocionado, me lembra da prova, lembro depois eu ganhando o condomínio, assumindo o condomínio, bem bacana mesmo. Ah, que incrível isso. Que incrível. E é por isso que eu bato muito nessa tecla, assim, né? A gente, se tem missão aqui é informar assistentes diferenciadas mesmo para esse mercado, porque eu acho que dá para perceber a sintonia, né, dessa parceria, porque eu falo que a gente acaba atuando como um braço de confiança, né? É alguém com quem quem está contratando não é só um contrato, né? É dar o seu melhor, justamente entendendo que eu faço parte dessa construção, né? Imagina, a Sofia pode se sentir parte de uma conquista de um condomínio, porque, né, fez parte mesmo. Estava ali, se não tivesse os braços dela ali, não seria da mesma forma, não teria o mesmo valor, né? E o quanto isso preenche, não só, né, não, é interessante como contrato, como cliente, né? Tem toda a questão da autonomia, mas olha quanto valor que agrega quando a gente se percebe nessa nessa conquista junto, conquistando junto, né? Recompensador. Nossa. Que massa. E, Sofia, hoje tu mora em casa ou em condomínio? Casa. Casa, tu Nunca já morei em morou em condomínio. condomínio? Não? E Eu só visitei a minha amiga uma vez em só condomínio. visitou? Assim. Um amigo uma vez. E tu alguma vez imaginou que existia toda esse bastidor aí? Tem dois pontos. Eu já ouvi dos síndicos, alguns síndicos profissionais, algumas pessoas da contabilidade falando que é muito pauleira, que é muito difícil, é muito complicado, tu não tem um segundo de paz. Tem que apagar fogo toda hora, como diz o André. E eu já ouvi de condôminos também que não, só pagar boleto, gente, é só isso. E agora, trabalhando com o André, que eu fui vendo essa parte de trás e vendo que, por exemplo, para o síndico pode ser muito mais tranquilo e ele tem muito mais aparições no condomínio, ele delegando, muita coisa pode ser delegada para assistente, assim, gerando mais emprego, né? E isso alivia demais essa tensão que tem de ser o síndico. Que legal. É. E
Desculpa, Dani, não sei se você ia falar alguma coisa. Pode falar, pode falar. Eu ia entrar nessa questão do mercado condominial, porque daí o que acontece? Os síndicos, eu conheço um ou dois na região onde eu moro, na grande região onde eu moro, que possuem escritório. Então, é normal, digamos assim, o síndico não ter escritório. Então, quando eu comecei a crescer, que eu falei, putz, né, eu tenho que estar, como a Sofia falou, eu tenho que estar mais presente nos condomínios, os moradores me verem, para eu atender mais, melhor os prestadores de serviços, conversar mais com os funcionários, com os zeladores, etc. Não, tenho que crescer, vou contratar alguém. Como que eu vou contratar alguém? Vou atrás de um estagiário, alguma coisa. Aí foi que eu conheci, através do grande Juliano Tobias, conheci o trabalho da Dani. Né? Então, eu falei, meu Deus do céu, é isso? Não só que eu preciso, mas que os síndicos precisam, porque a maioria não tem espaço físico. E mesmo se tivesse, digamos assim, tem toda a questão eu tenho alguns condomínios, né? E não teria demanda para um funcionário que trabalha 8 horas por dia ficar o dia inteiro em função. E eu já trabalho com, né, uma quantidade razoável. Então, imagina um síndico que trabalha com um número menor. Então, não tem a necessidade da pessoa ficar ali o dia inteiro trabalhando, não tem demanda. Então, essa questão de trabalhar de forma remota, porque eu não tenho lugar físico, escritório, assim como os outros, síndicos também não possuem. E a questão também da demanda, não ter demanda para o dia inteiro. Então, isso aí matou muito, assim, resolveu essa questão, resolveu essa dor. E, assim, a Sofia, ela já veio preparada sabendo, tipo assim, eu não fui atrás de uma pessoa, não, tu sabe mexer nisso, tu sabe mexer nessa ferramenta, vou te contratar. Né? A Sofia, ela já veio com toda essa bagagem de assistência virtual, justamente por ter assistido o curso, ter participado desse conceito Voa, desse curso, desse, né, projeto aí que realmente eu sou fã. Ela já veio sabendo de uma rotina, ela já veio, ela já é MEI, ela já tem um CNPJ. Como que eu ia contratar um funcionário no sentido de pagar, né, até a questão de trabalhar de casa, vale transporte, vale alimentação, seria um custo muito grande. E, claro, ela trabalhando da casa dela, a produtividade e tal, aumenta bastante. Então, assim, vestiu como uma luva essa solução. E depois fui aprimorando, como eu comentei mais no começo, aprimorando ali a minha rotina junto com a assistente, né? E conversando com a Dani, foi aí que a gente teve a ideia de fazer o curso de assistente virtual para síndico, porque realmente a gente vai preencher uma lacuna que está vazia lá. Então, que muitas vezes o síndico, com certeza, eu conversando e eu vejo isso no mercado, tem essa dor, né, de delegar, para ele estar mais fazer outras coisas, focar em outras coisas que só ele pode fazer, eu veio para sanar essa dor, né? Então, pô, imagina o quanto que gera aí, né, para as assistentes virtuais e tal, e daí tu já entra, né, tu já entra para trabalhar com síndico sendo a Sofia. Você não sabia. Já preparada, já entendendo o que é condomínio, né? Quando acontecer isso, precisa Já fazer falando aquilo. os condôminos, já falando rateio, já falando tudo. Já falando rendimento interno, vou te multar. Então, mas claro, pessoal, nada vai substituir, digamos assim, o afinamento ali, o alinhamento que a gente vai dar, aquele pente fino, né, da relação entre síndico, né, contratado, contratante, que isso aí é só entre as partes, né, cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de trabalhar. É isso aí, é isso aí. E as duas partes saem ganhando, né? Acho que no fim na verdade, todas as partes saem ganhando, porque a assistente encontra uma oportunidade de trabalhar com mais autonomia, flexibilidade, né? Podendo trabalhar de casa, podendo aumentar a sua receita, seus ganhos, né? Conforme quer trabalhar mais. Muitas vezes dentro de uma empresa a gente trabalha lá, a Sofia contou no começo, né? Que trabalhava até tarde, tinha semanas que tinha que ficar até mais tarde, e muitas vezes isso não reflete no bolso. Né? Ou muitas vezes também não reflete no propósito, no sentido de assim, tu fez parte dessa conquista, como o André comentou aqui, né? Então é muito rico nesse sentido, né? Não só em riqueza financeira, mas também.
e trazendo mais propósito. É bom para o síndico profissional que tem mais tranquilidade, tem mais leveza, pode focar naquilo que verdadeiramente importa e que vai trazer mais resultados para ele, vai fazer com que ele se posicione melhor dentro do mercado dele, até mesmo vislumbrar a possibilidade de crescimento, porque muitas vezes, assim, é tanta coisa para fazer, já não tô dando conta, às vezes com 5 condomínios para atender, né? Não tenho condição de braço mesmo, física, de dar conta, né? Não tenho tempo, não tenho mais braço para dar conta de tudo. Imagina se eu vou crescer, não dá? Não tem como. Então a gente delega para crescer. E com isso os condomínios também ganham, né? Porque a Dai comentou o quanto o serviço, o bom serviço da Sofia influencia e impacta no trabalho dela, impacta nos condomínios, nos moradores que estão lá. Então, todos os envolvidos acabam sendo beneficiados por conta do nível de qualidade que eleva. Né? A gente chega em resultados mais interessantes quando a gente faz do jeito certo, faz bem feito, né? Profissionaliza. É isso aí. Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta para a Sofia, que é realmente para fechamento. Não sei se tu tem também, Dani. Pode fazer. Tá. Ó, Qualquer coisa Sofia, pergunta também. tô tocando a bola para ti, hein, para fechar aí com chave de ouro. Qual mensagem que você deixa para alguém que está procurando uma oportunidade em aumentar a renda? Que a parte, esse mercado de assistente virtual, ainda mais agora para os síndicos, cara, como tu comentou no teu story, não é nem um oceano azul, é uma mata enorme e que não está sendo muito explorada. São quantos síndicos no Brasil? Eu tinha visto que era 420 mil. Isso, foi um dado que isso aí eu vou apresentar no meu curso, hein? Hoje existem, é interessante porque a gente estuda, né? Eu não fazia ideia disso aí. São 420 dados da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais. Hoje no Brasil são em torno de 420 mil síndicos, né? E outro dado interessante é que eu achava que a maioria eram homens, mas não, 51%, 52% são mulheres. Então, Vem mais um dado aí bem interessante. Na cabeça de um senhorzinho, pansudinho. Exato. Então é um mercado, eu costumo dizer que a bebê é água limpa, assim, né? Alguns anos atrás, a própria assistência virtual era uma mata fechada, né? Hoje já não é mais. Hoje a gente já tem muito mais acesso a essa, né? Não é mais uma coisa que é, tipo, tu fala assistente virtual, a pessoa pensa num robô, né? A gente ainda tem que explicar. Porém, já é muito mais fácil, né? A gente já conhece muito mais gente, é mais comum encontrar pessoas, eu já ouvi falar, ou a minha amiga tem, ou a minha psicóloga tem, ou enfim, né? Conheço pessoas que já contrataram. Então, assim, hoje já tá. Então, quem fez o curso lá atrás e quem tá se atualizando já tá em destaque no mercado. A assistência virtual para síndicos está exatamente nesse ponto. Está em época de mata fechada. Então, assim, quem começar agora, quando isso for mais divulgado, quando isso estiver mais acessível para as pessoas, essa pessoa já vai ter bagagem, já vai ter experiência, já vai ter know-how, já vai ter uma postura diferente, já vai ter um posicionamento diferente, já vai estar num outro patamar e isso valoriza. Valoriza na precificação também, valoriza na estrutura de empresa também, até porque isso a gente passa lá no curso, né? Porque a assistente vai ter que se enxergar como empresa. Então, a gente faz essa construção estratégica também como assistentes virtuais, né? A Sofia sabe o porquê que ela atende, o porquê que o André faz sentido, o porquê que esse atendimento faz sentido, tanto financeiramente, quanto nos alinhamentos, quanto na rotina. Ela sabe que quer autonomia, sabe que quer tempo para estudar outras coisas, né? Enfim, muito... Essa questão é tudo mato, um oceano azul, aproveitando aí, o Richardson entrou. Ele é uma pessoa assim que trabalha nesse mercado condominial também já há algum tempo. Foi uma pessoa que quando eu comentei, eu acho que ano passado, que eu tinha assistente virtual, estava no começo, sim, acho que eu estava no segundo mês trabalhando com a Sofia, que já tinha tirado um peso muito grande das minhas costas. Ele foi um dos que enxergou assim e falou, nossa, realmente é isso que o mercado condominial precisa, super me apoiou.
também uma pessoa que trabalha já em um dos condomínios que ele trabalha está inscrita no curso, né? A pessoa já tem anos de experiência, mas realmente falta, né? Sempre falta aí alguma coisa para deixar o negócio mais redondo. Foi uma pessoa aí que também está nesse mercado, enxerga vários lados aí, enxerga muitas possibilidades. Então, mandar um abraço aí para o Richardson. Muito bom. O intraempreendedorismo, né, que é esse comportamento proativo, vestir a camisa, abraço de confiança, isso não é exclusivo do MEI, né? Então, é trazer isso para onde a gente estiver, porque é comportamento mesmo. E a gente vai trabalhar isso fortemente no nosso processo de construção aí dentro do AVE para síndicos. Isso. Ó, A Direma também, comentou ó. aqui, né? Direma se encontrou ela já atua nessa área. Direma já atua nessa área e está buscando especialização também, está buscando crescimento, porque é isso que a gente já sabe que é fundamental para a gente se diferenciar e se destacar nesse mercado aí que está só no começo. Ainda tem muita água para rolar. Nossa, meu Deus. Olha, sou meio suspeito para falar, mas nossa senhora, não tem muita possibilidade aí dentro desse mercado condominial e vamos mexer, principalmente essa nossa assistência. Enfim, vou parar de falar, senão fica até amanhã. Mas é muito bom a gente trabalhar com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente ama. Tem esse efeito, né? Se deixar a gente não para mesmo porque acredita de verdade. Sofia, eu quero aproveitar para te agradecer pela presença, reforçar aqui o quanto eu admiro e o quanto para mim, especialmente, né? Eu como a mentora, amiga da irmã, enfim, né? Que te acompanhou lá desde o comecinho, te vem entregando com tanta qualidade, o teu servir sendo visto, né? O teu valor sendo percebido pelas pessoas que estão à tua volta. Eu acredito que esse é o maior dos reconhecimentos, assim, e isso ninguém tira, né? Pode trocar de mercado, pode decidir por outros caminhos, mas isso é teu e é uma conquista muito tua, e eu admiro muito essa tua busca, muito a tua determinação e ação mesmo, né? Essa determinação na atitude de fazer a coisa acontecer, de engajar, de buscar, e desejo muitos voos aí para ti, que, enfim, continue plantando e colhendo aí lindamente, bastante sucesso e lindos voos, tá? Obrigada pela presença e compartilhar a tua rotina aqui tão abertamente com a gente. Obrigada. Faço das palavras da Dani a minha. Obrigada, e obrigada, André. Semana que vem estamos começando com tudo, está decolando oficialmente, a turma já está se formando. Essa hora é a melhor de todas, porque a gente vai sentindo esse campo, essa energia já sendo formada, e a gente está aqui com tudo pronto para entregar o melhor de nós. Eu tenho certeza que essa jornada vai ser extraordinária mesmo, mesmo, mesmo. Feito! Beijo para vocês, fiquem com Deus. Semana que vem a gente vai estar aqui, a gente vai acompanhando também. Quem não conseguir ainda entrar, a gente vai estar acompanhando de bastidor também pelos stories um pouquinho do movimento que está acontecendo. Quem está em cima do muro já avisa que tá agora ou nunca, chegou a hora de tomar a decisão e de fazer esse movimento de verdade acontecer para os resultados chegarem, né? Bora lá, pessoal. Obrigado, meninas. Obrigada, e obrigada para quem acompanhou a gente até agora, tá? Obrigadão.